No último vídeo, vimos como podemos tratar exceções e as exceções que podem ser eventualmente lançadas pelo programa. Mas agora, nesse vídeo, vamos ver algumas coisinhas a mais sobre as exceções. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. E se, por acaso, quiséssemos nós mesmos lançar exceções no decorrer do nosso código? Isso é possível? Se você já olhou aqui no slide, já sabe que a resposta é sim. Em Python, podemos fazer isso por meio do comando raise. Como ilustrado aqui no slide, a gente tem dentro de uma estrutura try um procedimento que recebe do usuário um número para A, para uma variável A. E dentro desse procedimento de receber, dentro desse input, a gente avisa que a gente quer que seja inserido um valor inteiro positivo. Mas, se porventura o usuário não inserir um valor inteiro positivo, a gente faz essa verificação com um if A menor ou igual a zero, ou seja, se não for um inteiro positivo, a gente usa o comando raise e a gente lança nessa linha a exceção de erro de valor. E a gente pode ainda customizar a mensagem, como está sendo feito aqui com esse argumento entre parênteses. A gente está customizando, a gente está levantando a exceção de erro de valor e a gente ainda está avisando, erro, o valor deve ser positivo. E depois disso, que nós lançamos essa exceção por meio do comando raise, ela é identificada pelo except e subordinada ao except está o nosso tratamento, que nesse caso, a título de exemplo, tem apenas um print de qual erro que foi, que nesse caso vai ser printado esta mensagem que a gente passou aqui. Agora vamos trabalhar em um outro conceito e para isso vamos criar um script aqui, apertando Ctrl N. Nesse script vamos abrir um arquivo para escrita, vamos chamar ele de try finally, já dando um spoiler para vocês, vamos abri-lo no modo W. Vamos colocar esse print aqui para avisar que o arquivo foi aberto e vamos fazer um for com i indo de 9 a 0, de 9 a 0 e não de 0 a 9. Como que a gente pode fazer isso? Uma curiosidade para vocês aqui, que é selecionando dentro do range, do início até o final, porém com o passo -1. Aí vai ser percorrido de trás para frente. Vou deixar comentado aqui uma outra forma que a gente tem de fazer isso também. É fazendo o range 9, -1, -1. Vou deixar aqui essa curiosidade para vocês. Vamos colocar os dois pontos aqui. E dentro desse for, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular uma variável que vai ser chamada de inverso e o inverso vai ser 1 sobre i. E depois disso a gente vai escrever no arquivo o inverso. Opa, não é o i aqui, é o inverso com /n. Depois disso a gente fecha o arquivo e a gente printa. O arquivo foi fechado. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Essa é a aula 22. E se vocês estão atentos, vocês já entenderam que esse arquivo vai dar um problema de divisão por zero. Mas o que eu estou querendo que vocês percebam aqui é que por mais que o arquivo tenha sido aberto, ele nunca chegou a ser fechado. E se você assistiu à nossa aula sobre leitura e escrita de arquivos, você deve se lembrar que a gente sempre deve fechar os arquivos que a gente usa durante o programa. E não fazer isso, a gente pode perder dados importantes. Então, como que a gente garante que esse arquivo será fechado mesmo que uma exceção seja lançada? Bom, se você pensou em colocar esta linha aqui, na verdade estas duas, que podem ser os nossos hotspots, dentro de um try, depois delas um except e depois disso tudo um arquivo .close, você está certo. Só que eu quero apresentar aqui uma outra alternativa. A gente pode colocar esse bloco aqui em que a gente escreve dentro de uma estrutura try, e a parte de fechar o arquivo a gente pode colocar dentro de uma estrutura finally. O que estiver subordinado ao finally será executado independente do sucesso ou não do que estiver dentro do try. Então vamos executar. Aqui a gente pode perceber que o erro, que a exceção continuou sendo lançada porque a gente não fez um tratamento, porém o arquivo foi aberto e ele foi fechado. Uma outra maneira de garantir que o arquivo seja fechado antes do encerramento do programa
é por meio do uso do if-else, como apresentado aqui no slide. O if-else é uma forma de simplificar o que está aqui no try finally. Com isso, o programa cria uma espécie de escopo de validade do arquivo, de modo que ele mesmo vai encerrar o arquivo quando o código terminar de percorrer o que estiver subordinado ao if. No nosso exemplo aqui, então, o que a gente faria seria um if open no nosso arquivo s e a nossa variável arquivo. E aí, subordinado ao if, a gente coloca todos aqueles procedimentos. Vamos colocar aqui o print, o arquivo foi aberto. Vamos colocar o for com a escrita. Vamos salvar e executar. Depois da execução, a gente ainda percebe que a exceção foi lançada porque a gente não fez nenhum tratamento de exceção aqui no nosso código, e mesmo que esse print não tenha sido executado, ele não foi executado porque a exceção aconteceu aqui, o arquivo ele foi fechado com sucesso. A gente pode verificar isso abrindo o arquivo. Como eu salvei aqui o script na área de trabalho, esse arquivo vai estar na área de trabalho. Então, abrindo aqui o nosso tryfinally.txt, a gente pode perceber que ele foi escrito com sucesso. Ele só não escreveu o último, que é 1/0, porque aí lançou a exceção, mas o arquivo foi fechado e foi aberto. E a nossa garantia disso é que ele está aqui preenchido. Bom, galera, com isso terminamos mais um vídeo do nosso curso, dessa vez falando sobre outros conceitos de exceções, continuando do que a gente tinha visto no vídeo passado. Nós do PET-EE agradecemos muito a sua audiência. Valeu e vejo vocês no próximo vídeo.